Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. A sensação de que alguém sentou na cama. Não foi um sonho. Você já sentiu isso? Está deitado, quase dormindo, o quarto em silêncio, e de repente o colchão cede. Um peso leve, preciso, como se alguém tivesse sentado bem ao seu lado. O tecido estica, a mola responde, o ar muda, e antes que você entenda, você apaga. Acorda no dia seguinte com a lembrança borrada, convencido de que foi um sonho. Não foi, nunca foi. Essa sensação não é imaginação do corpo relaxando. É contato, é presença. É alguém encontrando o ponto exato onde você está mais vulnerável. Henrique só começou a prestar atenção quando percebeu um padrão. Não acontecia todas as noites, mas sempre no mesmo momento, quando o corpo já estava pesado, quando a mente começava a se desligar, quando ele estava no limite entre acordado e dormindo. Na primeira vez que tentou reagir, não conseguiu. O peso veio e o sono levou. Na segunda, foi mais forte. O colchão afundou com mais clareza, como se alguém tivesse se acomodado. Ele tentou abrir os olhos, mas algo segurou. Como se o corpo não obedecesse, como se não fosse permitido ver. Na terceira noite, ele decidiu resistir. Ficou deitado, imóvel, esperando. Quando sentiu o ponto exato em que o sono começava a puxar, forçou a mente a ficar ativa. E então, aconteceu. O colchão cedeu, devagar, primeiro perto dos pés, depois mais próximo do quadril, até parar ao lado do tronco. Um peso calculado, preciso. Henrique sentiu o coração disparar, mas não se mexeu. Não abriu os olhos, ficou ali, consciente, e foi quando percebeu algo que nunca tinha notado antes. Não era só o peso, era a proximidade. O calor não era de corpo humano, era frio, denso, como se o espaço ao lado dele tivesse sido ocupado por algo que não deveria estar ali. A respiração dele ficou curta, e junto com o silêncio, veio outro som. Uma respiração que não era dele. Lenta, controlada, muito próxima do rosto. Ele tentou virar a cabeça, mas o corpo travou. Não era medo, era bloqueio. Como se algo impedisse qualquer reação. E então, uma mão, não como toque comum, mas como pressão, encostando levemente no ombro dele, pesada demais para ser imaginação, real demais para ser sonho. Henrique sentiu o impulso de gritar, mas não conseguiu, porque naquele momento, o sono veio, violento, imediato, como se tivesse sido induzido, como se algo tivesse desligado ele. Na manhã seguinte, ele acordou com a mesma sensação de sempre. Confusão, lembrança incompleta e aquela ideia automática. Foi só um sonho. Mas algo estava diferente. O colchão ainda tinha a marca, um leve afundamento ao lado dele que demorou alguns segundos para desaparecer. Nos dias seguintes, ele tentou evitar dormir. Ficava com luz acesa, televisão ligada, qualquer coisa para não chegar naquele estado. Mas o corpo sempre vence. E toda vez que ele se aproximava do limite, o padrão voltava. Até a noite em que ele conseguiu ficar acordado o suficiente. O peso veio, a respiração apareceu, a presença se aproximou. E dessa vez, ele abriu os olhos, não completamente, apenas o suficiente para ver. E o que ele viu não fazia sentido, não havia forma definida, não havia rosto, mas havia estrutura, algo ocupando espaço, algo que estava ali, exatamente onde ele sentia. E quando ele olhou, a coisa não se moveu, não reagiu, apenas permaneceu, como se já soubesse que seria vista em algum momento, como se aquilo fosse parte do processo. E então, algo pior aconteceu. O peso mudou. Não era mais alguém sentado. Era alguém se inclinando, aproximando, como se estivesse deitando ao lado dele, como se estivesse ocupando o mesmo espaço. Henrique tentou se mexer,
mas não conseguiu. E naquele instante, entendeu. Aquilo não estava visitando, estava tentando entrar. Não no quarto, não na casa, mas nele. E o momento em que você sente alguém sentando na cama, não é o começo, é o ponto mais próximo, onde o contato acontece, onde a resistência começa a falhar. Henrique desapareceu poucos dias depois, sem sinais, sem explicação. Apenas um detalhe foi registrado por quem entrou no quarto: a cama, afundada em 2 pontos, como se alguém ainda estivesse lá. Porque a pior parte dessa sensação não é sentir, é aceitar que foi um sonho, porque enquanto você acredita nisso, você deixa acontecer de novo, e de novo, e de novo, até o momento em que você não acorda mais para dizer que foi só imaginação, porque não era, nunca foi. E talvez, agora, já seja tarde demais para você também. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.